Fala, xerife. Por aqui, Rafael Araújo. Você provavelmente já ouviu falar de Bitcoin, ou talvez acha complicado demais. Acha ser uma bolha e tem medo de perder dinheiro se entrar neste ativo? Ou provavelmente já acha que valorizou muito e não compensa comprar Bitcoin? Bom, em 2019, quando eu comecei a investir, eu também tive esses medos e receios, mas eu tenho uma boa notícia. Eu vou te auxiliar e guiar para você compreender mais sobre o Bitcoin e criptomoedas. Se você quiser aprender mais, assista esse vídeo até o final. Xerife, entendendo o Bitcoin. Uma introdução simples para iniciantes. Você já ouviu falar de Bitcoin, mas acha complicado demais? Vamos desmistificar este assunto. Nesta apresentação, exploraremos o que é o Bitcoin, como surgiu e por que tantas pessoas acreditam no seu potencial. Só para você entender, xerife, o Bitcoin ele anda em fases. Ele tem a sua fase de alta e a sua fase de baixa. E o ciclo, mais ou menos, ele é dividido em 4 anos. E dentro desses 4 anos, existem 2 anos que são de suma importância: um ano de alta e um ano de baixa. No ano de baixa passado, 2021, o Bitcoin atingiu 15.500 dólares. Xerife, já aprendi uma coisa: a gente fala em dólar e esquece o real, porque a nossa tendência é ganhar valorização perante o dólar, uma das moedas mais fortes. Então, primeira lição de casa: aprenda a olhar o preço do Bitcoin e cotá-lo de acordo com o dólar e esquece o real, beleza? Então, como eu tinha dito para vocês, em 2021 o Bitcoin bateu 15.500 dólares. Foi o fundo do poço. Suponhamos que você tenha comprado 10 mil reais em 15.500 dólares. Mas beleza, Rafael, a gente nunca vai conseguir pegar o fundo do poço e nem o topo para realizar as vendas, ok? Mas suponhamos que você tenha comprado em 20 mil dólares. Para ficar mais fácil, eu vou utilizar aqui 10 mil reais em 20 mil dólares. O Bitcoin atualmente está cotado a 104 mil dólares. Se você vendesse o Bitcoin hoje, tivesse comprado a 20 mil dólares atrás e vendesse hoje, os seus 10 mil reais se tornariam 50 mil reais. Qual que é a poupança? Qual que é a ação? Qual que é o fundo de investimento imobiliário que paga isso, xerife? Bom, eu desconheço. Então vamos lá, o que é o Bitcoin? O Bitcoin ele é um dinheiro digital, ele é uma moeda em que funciona independente dos bancos e do governo. Então por que o Bitcoin é sucesso desde a sua criação? Porque ele não depende do sistema financeiro atual, que é vinculado aos bancos e governo, senhores. Então é um ativo totalmente independente de governos. As transferências do Bitcoin elas podem se dar de forma direta e essa foi uma das principais funcionalidades do Bitcoin. A bem da verdade, a gente compra em exchange e às vezes não fazem transações, mas eu tenho certeza que isso é só uma questão de tempo para que isso comece a ser uma realidade no nosso dia a dia. Então o Bitcoin ele foi feito para ter transações peer-to-peer. Qualquer dia se você ouvir esse termo, então eu quero que você aprenda peer-to-peer, de uma pessoa para outra. A ideia foi o que? Fazer essas transferências diretas. Então eu tenho a minha carteira, o meu endereço eletrônico, e você do outro lado tem esse endereço eletrônico. Então se eu quiser transferir meus bitcoins para você, você vai me passar esse endereço que eu vou colocar para realizar essas transferências e vai cair aí na sua carteira, beleza? Mais na frente vocês vão começar a aprender mais sobre isso, tá? E o controle total. Só você pode acessar e gastar os seus bitcoins, porque se você aprender a cuidar e guardar da forma correta, ninguém vai conseguir congelar os seus saldos. Nenhum banco, nenhum governo vai conseguir pegar as suas criptomoedas, os seus bitcoins, porque vai estar salvo em uma carteira fria. E o que é uma carteira fria, senhores? É isso aqui, ó. Os meus bitcoins estão guardados aqui. Eu levo para onde eu quiser, eu mando para quem eu quiser e quando eu quiser. Então a gente é livre de banco, a gente é livre de governo e está tudo guardado aqui nessa simples carteira. Mas na frente também eu vou ensinar vocês a
adquirir uma e configurar, se vocês quiserem, beleza? Vamos lá. Origem do Bitcoin. O Bitcoin, senhores, foi criado em 2008 em decorrência da crise financeira global, principalmente a crise financeira imobiliária dos Estados Unidos, em que começaram os bancos e os governos começaram a emitir crédito, certo, para a população, só que a população maquiavam a forma de adquirir este crédito, porque foi muito fácil, né? A gente chama da crise imobiliária, é só você pesquisar aí no Google, vocês vão entender um pouco mais. Então foi em decorrência dessa crise imobiliária que um sujeito chamado Satoshi Nakamoto, ele publicou o documento do Bitcoin e colocou para rodar na internet. Então, em decorrência dessa crise financeira, ou seja, da inflação, né, das moedas, Satoshi Nakamoto publicou esse documento em 31/10/2008 e colocou para rodar na internet. Já no dia 3 de janeiro de 2009, houve o primeiro bloco de Bitcoin sendo minerado, dando início à rede. E a primeira transação, senhores, é curioso que foi uma pizza. Eu não tenho de cabeça aqui agora, mas eu acho que foram para mais de 50 Bitcoins foram pagos essa pizza. Porque naquela época Bitcoin valia centavos de dólares. E quem é Satoshi Nakamoto? A identidade do Satoshi Nakamoto ele é um mistério, então ninguém sabe quem é essa pessoa. Cogita-se que seja um grupo, mas na verdade é que ninguém tem essa informação. Na verdade foi um gênio visionário, porque ele se indignou com o sistema estatal à época e colocou essa moeda digital para rodar, que hoje nós conhecemos como Bitcoin, a primeira criptomoeda bem sucedida, a primeira e única, na verdade. Mas na frente eu vou trabalhar com vocês que a única moeda que realmente tem valor digital e tem se provado aos anos é o Bitcoin. Obviamente existe Ethereum, Solana, são excelentes projetos, mas a gente quer acumular Bitcoin, porque realmente é a única moeda que nos entrega valor. E aí, Satoshi Nakamoto desapareceu em 2011. Satoshi Nakamoto até 2011 ele mandava e-mails para as pessoas, ele fazia publicações, só que em 2011 o FBI mandou um e-mail para Satoshi Nakamoto convidando ele a comparecer à sede do FBI. E aí desde então ele nunca mais publicou qualquer tipo de coisa na internet, porque ele buscou o sigilo absoluto para que o Bitcoin nunca fosse comprometido. Tá? E o que torna o Bitcoin especial? São aqui esses 4 pilares. Eu quero que vocês anotem para vocês estarem com isso aí memorizado, beleza? O primeiro pilar é a descentralização. Nenhuma autoridade central controla a rede, nenhuma autoridade governamental e nenhum banco controlará o Bitcoin, porque é uma rede descentralizada e está na internet. O segundo pilar é a segurança. O Bitcoin ele é protegido por criptografia avançada, praticamente impossível de ser hackeado. Por que é quase impossível de ser hackeado? O código do Bitcoin e o jeito que ele funciona quando foi colocado na blockchain, as transações precisam de validação. E as transações para serem validadas sempre tem que ter uma força computacional maior do que 50%. Então sempre vai ser 51%. Então para você conseguir atacar o código do Bitcoin, a força computacional por detrás do ataque tem que ser muito forte. E hoje muitas empresas trabalham com mineração do Bitcoin. Então assim, é uma força computacional muito forte. Na verdade, para ter uma força computacional para atacar é quase impossível. Beleza? O terceiro ponto e um pilar aqui do Bitcoin é a transparência. Todas as transações do Bitcoin são publicadas e verificadas na blockchain. Você aí, na sua casa, você pode entrar no site da blockchain e verificar todas as transações que são feitas e acompanhadas em tempo real. Então, essa transparência é sensacional. E o quarto pilar, não menos importante, é a escassez. É um dos plus do Bitcoin. Por quê? O Bitcoin, senhores,
o Bitcoin ele é limitado a 21 milhões de unidades. Não poderá ter mais Bitcoins rodando na internet do que 21 milhões. E o princípio da escassez é que traz um ar de especialidade para o Bitcoin, porque quando o ativo se torna escasso, mais pessoas vão atrás desse ativo, então vai aumentar a oferta e diminuir a demanda. E isso faz com que o valor do Bitcoin, o preço do Bitcoin, suba cada dia mais e mais. Como que funciona a blockchain? São transações iniciadas. Alguém digita ali por detrás um endereço e manda para uma outra carteira. E ali essas transações são verificadas na rede de computadores. A gente chamamos de mineradores. Vejam se a transação é válida para dar o ok, agrupando todas essas transações que acontecem, se eu não me engano, de 15 em 15, 12 em 12 minutos, em blocos, adicionam ela na blockchain com a conferência dos dados para que seja registrado e dê a validade das transações. Ah, Rafael, então demora de 12 a 15 minutos para a transação acontecer? Não, só demora de 12 a 15 minutos a verificação dos dados. Então, a partir do momento em que você coloca, já entra nesse bloco e é verificado e a transação é rápida. Às vezes em até mesmo segundos. Nunca vi uma transação de Bitcoin demorar mais de um minuto para sair de uma carteira para outra carteira, beleza? É muito parecido com o Pix, mas não herda as coisas ruins do Pix, beleza? E para que serve o Bitcoin? Bitcoin, senhores, é uma inovação financeira. Novas aplicações e serviços financeiros descentralizados sem precisarmos de banco ou governos. Nos protege contra a inflação, que é um dos grandes plus, uma das grandes vantagens do Bitcoin. Por quê? O real brasileiro, vamos lá. O real brasileiro ele é inflacionário. Se o governo precisar de mais dinheiro, o governo vai emitir mais real e colocar em circulação. Quanto mais dinheiro em circulação, maior o poder aquisitivo, então mais pessoas querendo comprar, os preços tendem a aumentar. Então, como o Bitcoin é deflacionário, mais pessoas querendo, e o Bitcoin, como eu falei para vocês, é limitado em 21 milhões, então não teremos essa inflação, e sim a deflação, porque mais pessoas vão querer e teremos menos Bitcoin. Então isso vai jogar o preço do Bitcoin lá em cima, porque é a lei da oferta e da demanda. Pagamentos globais. Hoje, senhores, já é possível utilizar cartão de crédito para realizar pagamentos com Bitcoin. Você vai numa loja, não precisa nem falar que vai pagar com criptomoeda. Só realizar lá o pagamento com esse cartão, mas na frente eu vou ensinar os senhores também, tá? E a liberdade financeira, que é o controle total sobre o seu patrimônio, sobre o seu dinheiro. E começando com o Bitcoin, cara, vocês têm que aprender o que? Busquem sempre informações confiáveis, busque estudar sobre o Bitcoin, beleza? Crie uma carteira, escolha uma carteira digital segura, ou então guarde seus Bitcoins, como eu mostrei para vocês ali, em uma rádio wallet, beleza? Guarde de forma segura, nunca confie em corretoras. Vou mostrar para vocês mais na frente que a gente transfere o nosso dinheiro para a corretora, compra os nossos Bitcoins, vamos acumulando com o passar do tempo, essa fatia do bolo vai crescer e a gente vai tirar da corretora e vai guardar da forma segura, tá? Use uma exchange confiável, procure um registro dessa exchange para você não passar por perrengues, beleza? E segurança em primeiro lugar. Proteja as suas chaves privadas e use a autenticação de 2 fatores. Assim, quando eu mostrar para vocês como fazer a transferência para criptomoeda, eu vou mostrar para vocês tudo na frente como que funciona. Mas isso aqui é de suma importância. A autenticação de 2 fatores quando a gente for trabalhar com algumas corretoras, beleza? Então é isso aí, xerife. Espero que vocês tenham usufruído e aprendido sobre essa aula. A minha intenção é ajudar vocês cada dia mais e mais a se libertar desse nosso sistema estatal financeiro. Forte abraço.